A Ucrânia se preparou com todo o cuidado para esse momento. Durante muitos meses, eles foram desgastando devagar a máquina de guerra russa, enfraquecendo as forças de Putin pouco a pouco. Agora, a Ucrânia desferiu um golpe poderoso. Com um soco de aço que penetrou fundo nas linhas de frente russas, eles abriram uma cicatriz que se estende por cerca de 9,5 km através do sistema defensivo inimigo. Esse ataque causa uma dor enorme e uma humilhação profunda à Rússia, uma vergonha absoluta. Enquanto a frente russa se rasga, a Ucrânia está recuperando o que é dela por direito, forçando as tropas russas a recuarem. Aproveitando a recente perda russa dos terminais ilegais de Starlink, que Moscou usava para tudo, desde comunicações básicas no campo de batalha até ataques com drones de médio e longo alcance, a Ucrânia agiu rápido, lançando ofensivas em 3 setores de uma linha de frente com cerca de 1.100 quilômetros. As forças ucranianas expulsaram os infiltrados russos e recuperaram territórios que o inimigo levou meses para tomar. Antes de mergulharmos mais fundo, comente o número 2 se você apoia a Ucrânia, o número 3 se apoia a Rússia e o número 4 se você ama a paz. Os números entregam um relatório pós-ação bem amargo para Putin. Até o dia 16 de fevereiro, a Ucrânia libertou mais de uma dúzia de povoados em apenas uma semana e parecia avançar rumo ao importante centro defensivo russo, com as tropas pressionando a perseguição. Vamos voltar a este centro em breve. Os maiores ganhos ucranianos aconteceram no setor de Zaporizhia, onde unidades combinadas de infantaria, equipes de drones e destacamentos de transporte blindado conseguiram recapturar 5 vilarejos ao longo de uma fronteira de combate de cerca de 30 quilômetros perto da cidade de Guliaipole. As forças russas nessa área foram obrigadas a se retirar. Essas unidades tiveram que recuar completamente para a outra margem do rio Haichur, um rio que elas levaram meses para atravessar, apagando assim todos os ganhos que construíram com tanto esforço desde o verão passado. Isso representa uma vitória gigantesca para a Ucrânia. O Euromaidan Press dá mais detalhes, destacando que a Rússia dedicou cerca de 2 meses a ofensivas rumo a Oleksandrivka e Guliaipole, capturando a última para criar uma plataforma de lançamento para avanços para o oeste e noroeste. No entanto, o plano russo desmoronou. Por volta do dia 8 de fevereiro, timing nada coincidente com a perda do acesso ao Starlink, os avanços nessas direções praticamente pararam. A Ucrânia viu a brecha e atacou com força total. No setor de Oleksandrivka, as tropas ucranianas avançaram para sudeste, expulsando os russos dos povoados de Orestopil e Oleksiivka, abrindo caminho para novas investidas rumo a Ternové e Berezov, conforme relatado pelo Euromaidan Press. Outro rio virou ponto focal aqui, o Yanchur. As forças ucranianas pressionaram forte ao longo do seu curso, recapturando os povoados de Ohorivka, Slavoda, Ribne, Visneve e Pershortravneve. No momento, segundo o Euromaidan Press, a Ucrânia parece estar trabalhando para libertar o povoado de Priviuli, numa clara tentativa de empurrar as tropas russas de volta através de mais um rio. Uma investida ucraniana separada aconteceu ao norte de Guliaipole, direcionada ao rio Haichur já mencionado. As forças ucranianas cruzaram esse rio com eficácia enquanto repeliam os russos, recapturando ao mesmo tempo Kozivtsev e Ternovat. Um ataque paralelo focado no mesmo rio permitiu à Ucrânia recuperar Priluk e Oleno-Kostiantinivka, levando a um avanço rumo a Varvarivka, que já estava parcialmente sob controle ucraniano. E o ímpeto não parou por aí. A Ucrânia também lançou um assalto feroz na área controlada pelo 58º Exército Combinado de Armas da Rússia. Ainda não está claro se a Ucrânia conquistou povoados maiores adicionais nesse impulso, mas eles conseguiram empurrar as unidades russas para longe de Stepnohirsk, Lukienievska e Primorsk, além de parar completamente os ataques russos ao longo do eixo Stepov-Pavlivka. Se as ofensivas russas estão emperrando, isso cria ainda mais brechas para futuros contra-ataques ucranianos. Afinal, como já dissemos, as paradas russas abriram as brechas que geraram tudo o que vimos na última semana. Mais brechas estão surgindo.
territórios ocupados adicionais enfrentam ameaça crescente. No começo, chamei isso de constrangimento para a Rússia, mas essa palavra é branda demais. Isso é realmente um cenário apocalíptico para as forças russas. Comandantes que antes relatavam orgulhosos ganhos territoriais aos superiores, agora precisam explicar como vastas faixas de terra foram perdidas por completo. Os soldados jogados na máquina de moer carne ucraniana provaram ser tão descartáveis quanto Putin os trata. A Ucrânia conseguiu em uma semana o que a Rússia levou mais de 2 meses para fazer. E vamos ver em breve como eles conseguiram isso. Primeiro, mais números. Esses dados transformam uma situação já ruim para a Rússia em uma verdadeira catástrofe. Você provavelmente imaginou que libertar tantos vilarejos indica um ímpeto ucraniano massivo na semana que levou ao dia 16 de fevereiro. O Euromaidan Press cita um número. A Ucrânia recuperou cerca de 9,5 km de profundidade territorial da Rússia nos setores onde lançou os contra-ataques. Esse número sozinho já impressiona, mas a realidade vai muito além. Como explica France 24, esse retrocesso tem um significado ainda maior. Em menos de uma semana, a Ucrânia recapturou 201 quilômetros quadrados da Rússia, marcando o maior ganho territorial conquistado por Kiev em cerca de 2 anos e meio de guerra. A última vez que a Ucrânia recuperou tanto terreno tão rápido foi durante a contraofensiva do verão de 2023, que acabou falhando. Naquela época, o objetivo era tomar o máximo possível. Desta vez é diferente. Sim, a Ucrânia recuperou território substancial com rapidez, mas há um propósito muito específico por trás dessas libertações, que vamos detalhar se você ficar até o final. Primeiro, vamos ver como a Ucrânia conseguiu isso. 2 fatores principais estão em jogo, um deles já mencionado várias vezes, o Starlink. O corte do Starlink foi decisivo para o sucesso ucraniano, como explica o analista Preston Stewart em sua análise detalhada da quebra. Ele nota que outros analistas observaram que a perda do Starlink impediu os drones russos de decolarem. Essa avaliação é só parcialmente correta e pode não explicar diretamente as conquistas recentes da Ucrânia. Verdade, alguns drones russos dependiam do Starlink. Porém, como Stewart aponta, a maioria dos drones dependentes do Starlink eram de médio e longo alcance, usados para atacar áreas traseiras ucranianas. As equipes de drones FPV russos provavelmente continuam operando nas zonas de Zaporizhia, que a Ucrânia acabou de recuperar, embora se possa argumentar que a perda dos drones de médio alcance impediu a Rússia de atrapalhar o assalto ucraniano que chegava. Muito mais crítico no fronte do Starlink é o colapso nas comunicações infligido às tropas russas. Cortar o Starlink interrompeu as comunicações e afetou o uso de certos UAVs, afirma Stewart. Pense no que isso significa para a Rússia. A abordagem deles ao longo de grande parte de 2025 e entrando em 2026 envolvia enviar pequenas equipes de infiltração para estabelecer linhas defensivas frágeis dentro do território ucraniano. Esses infiltrados dependiam totalmente de orientações de comando para saber suas posições, objetivos e se reforços chegariam para transformar pequenas cabeças de ponte em linhas de combate viáveis. Com o Starlink retirado, toda essa rede de comunicações sumiu. O que sobrou foram bolsões isolados de soldados russos se debatendo como cobras sem cabeça. Eles não sabiam para onde ir nem o que fazer em seguida, então se entrincheiraram em posições improvisadas, torcendo para que as unidades de assalto ucranianas os ignorassem. Essa esperança se mostrou inútil para os infiltrados. Afinal, o segundo fator principal que permitiu o contra-ataque excepcional da Ucrânia foi a adoção de uma nova estratégia para combater as táticas de infiltração russas. Stewart explica que a Ucrânia desenvolveu uma tática nova, formando pequenas unidades para missões de busca e destruição e eliminando os infiltrados pela raiz dentro do território deles. Esses grupos, mais ou menos do tamanho de um pelotão, com 12 a 20 soldados, segundo Stewart confirma, penetram fundo nas zonas cinzentas que a Rússia alega controlar, apagando todo vestígio de infiltrados que encontram.
Eles têm inteligência extremamente detalhada sobre as áreas que entram e têm objetivos pré-definidos. Avançar por esta linha de casas, limpar até aqui e parar. Depois, pausar e reorganizar, descreve Stewart sobre a abordagem ucraniana. Esse método sistemático se prova altamente eficaz contra os grupos de infiltração que a Rússia usa para afirmar um controle tênue sobre territórios que mal conseguiam segurar antes que a Ucrânia desencadeasse sua série feroz de contra-ataques. A Rússia espalhou suas forças finas pela frente. A Ucrânia combina flexibilidade com unidades mais fortes para sobrecarregar os infiltrados de Putin e recuperar terreno. Como um soldado ucraniano disse ao Army Inform, nós caçamos os plantadores de bandeiras e os eliminamos. Esse soldado é o coronel Vladislav Voloshin, porta-voz das Forças de Defesa do Sul da Ucrânia, operando nas direções de Huliaipole e Oleksandrivka, onde a Ucrânia recuperou vastas áreas esta semana. Quando detectamos esses grupos de infiltração, nós os varremos dos povoados, explicou Voloshin, acrescentando com ênfase. Confirmo que esses povoados eram e continuam sob nosso controle. Os russos nunca os controlaram. Estamos simplesmente procurando esses infiltrados plantadores de bandeiras e destruindo-os. Em outras palavras, a Ucrânia está retomando o que é dela e fazendo isso contra forças russas que nunca tiveram um controle firme de verdade. Em breve, vamos revelar o verdadeiro objetivo que a Ucrânia busca com essa série de contra-ataques. Em resposta aos ganhos ucranianos da última semana, a reação da Rússia tem sido notavelmente fraca. A Rússia está se preparando para outra ofensiva no verão de 2026. O principal objetivo da Ucrânia agora é atrapalhar o cronograma russo para essa ofensiva, como relatou Machovets no dia 5 de fevereiro. Qualquer coisa que a Ucrânia faça para atrasar o início encolhe a janela de oportunidade que Putin tem para tomar terreno durante o clima favorável à Ucrânia. O verão traz terreno seco, cobertura de árvores e operações noturnas, sem risco de hipotermia. E a Ucrânia quer garantir estar pronta quando as condições favorecerem os russos. O ISW relata que parte da ofensiva russa de verão vai mirar no eixo Orikhiv-Zaporizhia, explicando por que a Rússia passou meses tentando tomar as áreas que a Ucrânia acabou de recuperar. O Kiev Post acrescenta que a Rússia planeja comprometer 100 mil tropas nesse impulso, provavelmente retiradas das reservas estratégicas nacionais. Putin estabeleceu prazos rígidos para ganhos em Zaporizhia, e cumpri-los antes do verão agora parece quase impossível. O território perdido precisa ser retomado para lançar a ofensiva na escala desejada por Putin. Então, meses que antes eram alocados para preparação e avanços mais profundos, agora precisam reverter ganhos que a Rússia achava seguros há muito tempo. A Rússia se encontra num clássico pega-pega. De um lado, hesitam em usar as reservas estratégicas construídas desde 2025 para retomar o terreno libertado. Essas reservas estão reservadas para a ofensiva de verão. Então, quanto mais Putin tira delas, mais fraco fica o impulso que vem. Do outro lado, deixar o território recuperado nas mãos ucranianas significa que as áreas de preparação necessárias para o assalto inicial evaporam. O verão seria então desperdiçado recuperando o terreno perdido antes de qualquer avanço maior, destruindo a agenda de Putin de usar território ocupado como moeda de troca em negociações de paz. Forçar uma retirada russa tão humilhante é uma jogada magistral da Ucrânia. Ainda assim, como mencionado no começo, a estratégia ucraniana mais ampla de estabilização da frente não significa que a recuperação está completa. Segundo Stuart, o vilarejo de Uspenivka pode ser o próximo alvo da Ucrânia. Isso faz todo sentido. O vilarejo serve como o centro do sistema defensivo russo, provavelmente um nó logístico coordenando investidas russas mais profundas em Zaporizhia. Capturar essa posição defensiva enfraqueceria ainda mais a Rússia, tornando os objetivos de verão de Putin ainda mais difíceis.
Perder Uspeniivka doeria particularmente, já que a Rússia o segurava desde o início de novembro de 2025 e o usava para bloquear unidades ucranianas lutando perto de Novomykolaivka. Assim, outro avanço ucraniano rumo a Uspeniivka parece provável. Mas isso pode marcar o ponto final do contra-ataque. Uma vez que esse povoado caia sob controle, a Ucrânia vai mudar o foco para preparações de verão. O que realmente estamos vendo aqui é a Ucrânia apagando o conceito de zona cinzenta da equação. A ideia de zona cinzenta é relativamente nova e ganhou destaque na Ucrânia por causa das táticas de infiltração russas. Antes dessa guerra, as linhas de frente eram bem fixas. Cada lado estabelecia defesas numa linha estável, com ataques organizados para empurrar essa linha para frente ou para trás, dependendo de quem atacava ou defendia. Na Ucrânia, as fronteiras de combate se borraram. Zonas cinzentas, muitas vezes abrangendo quilômetros, surgiram onde nenhum lado podia reivindicar soberania legítima, porque ambos operavam dentro delas. Por exemplo, uma unidade de infiltração russa poderia se esconder em território ainda patrulhado por drones ucranianos. Esse chão não conta como ocupado pela Rússia nesses casos. No melhor cenário, a Rússia tem uma cabeça de ponte destruída assim que os infiltrados são detectados. Criar essas zonas cinzentas semeou o caos na retaguarda ucraniana, forçando Kiev a desviar tropas de assalto para contra-ataques, como os vistos na semana que levou ao dia 16 de fevereiro. Não importa o quão eficazes esses contra-ataques tenham sido, a Ucrânia prefere evitar zonas cinzentas por completo. Eles querem linhas de frente estáveis e controle territorial total, permitindo fortificações sólidas. Isso é provavelmente o que vem a seguir da Ucrânia, tanto antes quanto depois da libertação esperada de Uspeniivka. Como nota a Euronews, a Rússia já tinha dificuldade para assegurar pontos de montagem necessários para sua ofensiva de verão. O contra-ataque impressionante da Ucrânia acabou de remover vários potenciais. Agora, esses territórios libertados serão fortificados em nós defensivos capazes de despedaçar tropas russas que tentarem retomá-los. Isso é provavelmente o que vem a seguir da Ucrânia, tanto antes quanto depois da libertação esperada de Uspeniivka. Como nota a Euronews, a Rússia já tinha dificuldade para assegurar pontos de montagem necessários para sua ofensiva de verão. O contra-ataque impressionante da Ucrânia acabou de remover vários potenciais. Agora, esses territórios libertados serão fortificados em nós defensivos, capazes de despedaçar tropas russas que tentarem retomá-los. Essas zonas de morte, abrangendo a frente e podendo se estender até cerca de 14,5 km, vão obrigar os infiltrados russos a apostar a vida contra a Ucrânia a cada passo à frente. Um drone está sempre vigiando. Agora, a Ucrânia controla uma rede de mais de 12 povoados, e possivelmente mais, que podem se tornar zonas de morte devastadoras, prontas para dilacerar a Rússia neste verão ainda mais brutalmente do que a Ucrânia acabou de atravessar por eles no contra-ataque de Zaporizhzhia. O que vemos aqui é a acuidade estratégica afiada da Ucrânia na guerra. Eles libertaram território para avançar uma abordagem brilhante contra a Rússia. Usar drones e sistemas modernos para infligir baixas massivas. No vídeo de ontem, fizemos uma pergunta. Qual é o tempo médio de treinamento para um novo recruta russo antes de chegar à linha de frente atualmente? A resposta correta é B, 10 dias. Com o atrito excedendo 30.000 tropas por mês, a Rússia empurra soldados mal treinados para a linha após apenas 10 dias de treinamento rudimentar para preencher lacunas, transformando-os em alvos fáceis para os drones ucranianos. Essa resposta quase absurda gerou muitas respostas corretas dos espectadores do canal. Então, para um recruta russo fresco, com apenas 10 dias de treinamento, jogado em Zaporizhzhia, qual é o tempo médio de sobrevivência? Resposta A, cerca de 3 a 5 dias. Resposta B, cerca de 2 semanas.
Responda à pergunta nos comentários do vídeo. E não esqueça de comentar o número 2 se apoia a Ucrânia, o número 3 se apoia a Rússia ou o número 4 se ama a paz.